Olá, eu sou a acadêmica Vera, sou do curso de História da UEPG. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa e nós vamos ver principalmente o que foi a Revolução Francesa, em especial antes da Revolução, como era a França antes da Revolução no chamado Antigo Regime. O que foi a Revolução Francesa? Ela foi um movimento que iniciou na França em 1798, no século XVIII, e que tirou da França a monarquia absolutista. A partir da Revolução Francesa é que os ideais do iluminismo ganharam força, como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Inclusive se tornou o lema dessa revolução. Esse movimento na França, ele influenciou a vida no Ocidente e a luta por liberdade, como a independência dos Estados Unidos, e influenciou também aqui no Brasil a Inconfidência Mineira. Foi um movimento que durou apenas 10 anos, mas com uma intensidade imensa e vontades de mudanças em vários setores da sociedade francesa. A burguesia que comandou a Revolução Francesa, praticamente. Ela era uma classe social que tinha muito dinheiro, mas não tinha prestígio nenhum político. A própria classe burguesa também estava dividida entre direita e esquerda. Talvez, se a gente parar para pensar, até esse conceito de direita e esquerda ela está presente nos nossos dias atuais na política. Tem o esquerda e tem o direita, tem a extrema direita e tem a extrema esquerda. Então, esse conceito nasceu na Revolução. Os girondinos, eles eram da direita, chamados também de alta burguesia, e os jacobinos, da esquerda, chamados de baixa burguesia. Os jacobinos formavam um grupo maior e tinham o apoio dos camponeses, dos trabalhadores, os chamados sans-culottes. Formavam um grupo mais radical, que além das mudanças políticas, lutavam por mudanças socioeconômicas, com a divisão de bens, com mais igualdade, cobrança de impostos da nobreza e do clero. E já os girondinos eram um grupo burguês mais moderado, queriam apenas mudanças políticas e a inclusão deles, da classe burguesa alta, no comando do Estado. A sociedade francesa, ela estava organizada por 3 formas. O primeiro estado, que era o clero, também conhecida como a alta cúpula da Igreja Católica. Também nós devemos lembrar que a França, antes da Revolução, ela era católica. E o clero, eles eram tratados como nobres, eles ditavam as regras do Estado e eles não pagavam impostos, eles possuíam grandes áreas de terra, cobravam arrendo, uma espécie de aluguel dos camponeses, os quais dependiam da terra para o cultivo e para a sua sobrevivência. Ressaltando também que o clero e a nobreza, eles eram as classes privilegiadas. O segundo estado, que eram os nobres, que era uma classe social que possuía muitos privilégios, com cargos políticos, cargos militares, e também da nobreza não se cobrava imposto. O terceiro estado, que era a plebe, que era um número maior de pessoas, como já vimos anteriormente, o terceiro estado, ou a burguesia, eles eram divididos em 2 grupos, os girondinos e os jacobinos. Eram muito populosos e também uma classe heterogênea. Havia burgueses abastados e outros simplesmente eram trabalhadores miseráveis. O custo de vida a eles era muito alto. Eles tinham que manter os privilégios do clero, os privilégios da nobreza, e eram proibidos também de participar das decisões políticas. Vamos entender um pouco o começo da Revolução e o absolutismo sendo desafiados na França. Só lembrando que a Revolução Francesa teve seu início após a França ser derrotada pela Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763. A França passou então a enfrentar uma forte crise financeira. O reinado de Luís XV enfraqueceu com a derrota da França. Com isso, seu filho, Luís XVI, herdou um estado falido.
A França vivia um período de crise na agricultura, afetada por problemas climáticos e uma grande seca. A plebe vivia um quadro de extrema fome e miséria. A economia francesa ficou afetada pela perda de suas colônias para a Inglaterra. A política desestabilizou e o rei Luís XVI era um rei fraco e os seus ideais iluministas começaram a aparecer, mostrando que era preciso mudanças e tirar o Estado das mãos da monarquia, da qual detinha o poder absoluto. Tirar do clero também aquela desobrigação no pagamento de impostos. E o iluminismo clareou a mente do povo que era possível ter mais liberdade, ter mais igualdade e ter mais fraternidade. Na tentativa de acalmar os ânimos, a classe burguesa, em especial os jacobinos mais radicais, o rei Luís XVI convocou uma assembleia, conhecida como Assembleia dos Notáveis. Desta assembleia fazia parte a nobreza e o clero. E o rei propôs uma reforma tributária, incumbindo aos nobres e aos clérigos do pagamento de imposto. No entanto, o rei não teve sucesso. Ele foi acusado de conspiração, tentou fugir do país, no entanto, o rei foi preso. Os girondinos, chamados também de alta burguesia, eles queriam enfraquecer o clero e a nobreza e fazer uma constituição restringindo o poder do rei. Essa constituição era chamada de monarquia constitucional. Ficou pronta em 1791. Com ela, os bens do clero foram confiscados e nasce na França um Estado laico, ou seja, a separação do Estado e da Igreja. Vamos compreender um pouco o que acontecia na França antes da Revolução. A França vivia o antigo regime. Isso quer dizer, ela era uma monarquia absolutista. O regime onde tinha um rei e os poderes do rei eram ilimitados. Inclusive o rei Luís XIV dizia uma frase que ilustra bem quão grande era o seu poder. O Estado sou eu. Ao rei tudo, e ao povo camponês e trabalhadores restava pagar altos tributos para garantir o privilégio da monarquia e do clero. A sociedade francesa do antigo regime monárquico absolutista, ela estava dividida em estamentos. O que quer dizer esses estamentos? Que quem nascia camponês, por exemplo, morria camponês. Não tinha possibilidade nenhuma de mudar de classe, melhorar de vida, se transformar em outra classe. Por exemplo, de camponês se transformar em nobre. E desta forma, valia também para as outras classes. Quem nascia nobre, não havia mudanças. Quem nascia camponês, morria camponês. Quem nascia nobre, morria nobre. Como falamos anteriormente, a Revolução Francesa teve um lema: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Com forte influência do iluminismo, corrente de ideias diferentes sobre política, sociedade, inclusive com novos pensamentos sobre a igualdade, onde todos tivessem direitos e todos tivessem deveres. A liberdade, que é o direito de ir e vir, sair da mesmice do estamento, ter seus próprios patrimônios, inclusive o direito à propriedade privada. E a fraternidade, que era uma divisão mais igualitária dos bens, a inclusão da nobreza e do clero nas obrigações do Estado, como o pagamento de impostos. Esse slogan sobreviveu até os dias atuais, onde ninguém, nem governante, nem governado está acima da lei. A Constituinte é a lei maior e todos devem segui-la. Durante a Revolução Francesa, para demonstrar que ninguém estava acima da lei, o próprio rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram mortos na guilhotina em 1973. Bem, aqui eu deixei para vocês os principais acontecimentos que durante 10 anos fizeram parte da Revolução Francesa e que, a partir dela, o mundo inteiro passou a adotar novos costumes,
novos preceitos, e até hoje a Revolução Francesa se faz presente em todas as sociedades do Ocidente.